Olá, estamos no ar com mais um programa de ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses. E também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O uso da tecnologia digital na sala de aula ainda gera grandes debates entre educadores e acadêmicos. Mas como transformar essas tecnologias em ideias que de fato melhorem o desempenho e aprendizado dos alunos? No programa de hoje você vai saber o que os educadores têm a dizer sobre o assunto e quais os desafios da educação na era das mídias digitais. Ainda hoje, no quadro musical, um grande show com o cantor Sérgio Oliva. Mas tudo agora acabou, para mim terminou a ilusão. Hoje esse amor já findou e afinal, para que amar? E tem muito mais no Entender de hoje, que está só começando. Não saia daí! Nos últimos anos, o ensino ganhou novas ferramentas. Os cadernos, aos poucos, vêm sendo substituídos pelos tablets, smartphones, notebooks, videogames, tudo para tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso, dinâmico e interativo. E é sobre esse tema, tecnologia aplicada à educação, que eu converso agora com o presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Padre Zé Linhares, com o professor universitário e especialista em psicanálise, Tiago Luiz Albuquerque, e com o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Herbert Lima Vasconcelos. Ele que integra o Instituto UFC Virtual da Universidade Federal e é diretor-geral do Centro de Educação à Distância do Ceará. Também está com a gente, no quadro musical, o cantor Sérgio Oliva. É um prazer recebê-los no nosso programa. A tecnologia digital já é uma realidade hoje na sala de aula? Olavo, é o seguinte, nós temos de considerar três aspectos que eu acho fundamental em qualquer análise que nós façamos atualmente. A primeira, nós estamos, eu chamaria, numa travessia. Nós estamos fazendo uma comparação, saindo da era analógica para a era digital. Nós não podemos dizer que hoje, em todas as classes, nós já estamos com o tablet, mas o que nós temos hoje, na maioria das escolas, já é o computador, já é o primeiro passo que está se dando. E estamos também entrando no período em que o governador Cid Gomes, ele colocou em todas as escolas de curso médio, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, onde temos já bem avançado a tecnologia contemporânea. Mas nos cursos médios nós temos hoje os laboratórios, o que outrora era raríssimo. Laboratório de física, de química, laboratório de biologia e laboratório de matemática. Eu acho que o laboratório que está faltando ainda é o laboratório da língua portuguesa, que eu acho que nós precisamos ainda criar uma cultura da nossa própria língua. Eu estou vendo que o pessoal está lendo muito pouco. E a leitura é fundamental dentro da aprendizagem. Isso atribui essa falta de leitura a quê? Há três causas. Primeiro, o menino, quando pega um computador, ele se encanta com o tablet ou com o computador, e o computador Facebook, aí vai começar a fazer ligações para os amigos, para a namoradinha, etc. E se esquece de que o livro é sempre o livro. E mesmo, embora que nós tenhamos, por exemplo, o Amazonas, onde nós temos a literatura internacional e nacional, ali ele não procura, não busca. O Dr. Google não é lá muito frequentado, a não ser para fazer os trabalhos que muitas vezes são copiados direto. Copiar, né? E colar. E colar. Então isso é que eu acho que nós temos de voltar a fazer o que se fazia outrora dentro dos colégios. Todo colégio deveria, pelo menos uma vez por mês, criar a leitura de um livro. Então aquele livro depois seria dissecado, personagem, fato,
Então, vai fazer a dissecação do livro. Então, aquele menino vai criando gosto pela leitura. Eu penso que os meus companheiros que estão aqui, tanto o Tiago como o Herbert, como você, nós éramos e somos ainda aficionados à leitura, né? Não sei se você é como eu. Eu gosto do cheiro do livro, né? De pegar no livro. É bom, né? Uma revistazinha Veja, que dignifica, enaltece. Então, eu acho que a gente cria um universo onde a imaginação e os nossos próprios talentos são mais desenvolvidos do que ficar com o olho fixo simplesmente no computador. Então, a computação é importante, a cibernética é importante, mas ainda nós não podemos dizer que o Ceará entrou nessa era. Nós estamos ainda um pouco na era analógica, mas já estamos dando passo para a era que eu chamaria digital. Doutor Herbert, e na rede universitária pública? Bom, a inserção das novas tecnologias digitais para a educação, ou a informática da educação, ela é uma realidade muito forte do ponto de vista do desenvolvimento da pesquisa acadêmica, da criação da tecnologia, da concepção do que a gente chama hoje de tecnodocência, né, que é a inserção dessas ferramentas digitais, de ambientes virtuais, de objetos de aprendizagem, de softwares voltados para a informática educativa. Então, todos esses elementos que estão muito atrelados ao desenvolvimento tecnológico, eles estão sendo, aos poucos, absorvidos na formação, tanto no ensino superior, como também nós temos hoje no país e no mundo experiências muito bem sucedidas através da inserção das tecnologias. Então, eu posso, por exemplo, hoje ministrar uma disciplina, um conteúdo na universidade, ter um encontro com os meus estudantes durante a semana, mas também ter um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama de AVA, onde eu vou ter atividades de fórum, atividades de portfólio, eu posso promover uma webconferência onde o palestrante pode estar em qualquer lugar do planeta e, através da internet, transmitir áudio, vídeo, digital, possibilitando, então, eu expandir o espaço físico da minha sala de aula. Então, essa experiência da inserção das tecnologias, do software educativo, da tecnodocência, ela passa muito e principalmente pela formação do professor, né? Seja o professor da educação básica, como o padre José Linhares colocou muito bem, ou o professor do ensino superior. É preciso que ele se apodere do uso dessas ferramentas, que ele conheça as tecnologias, que ele conheça essa nomenclatura que existe dentro do mundo digital, não do ponto de vista técnico, mas que ele saiba usar essas ferramentas como ferramentas de apoio à sala de aula, né? Esse é o conceito, é a premissa do que nós chamamos de informática educativa. Porque inclusive este programa de televisão não precisa ele estar presente, ele pode participar também desse programa ao vivo, né? Como todos nós estamos aqui conversando e participando, dando suas ideias, né? O uso das tecnologias digitais é uma tendência, né? Muitas instituições de ensino já incorporaram, porém muitas proibiram. Por quê? Eu vou dizer uma coisa, eu acredito que, na verdade, existe alguns valores arraigados aí dessas instituições que vêm a vedar esse tipo de utilização de mídias digitais ou de plataformas cibernéticas ou, enfim, de outros recursos que não sejam presenciais. Existem determinados valores que realmente são anacrônicos e que não caberiam mais no dia de hoje, né? Quando a gente fala, o professor Herbert estava falando aqui sobre a experiência da universidade pública com a educação à distância, mas eu acho que a educação à distância ela já ultrapassa esses limites que a legalidade impõe a gente. Por exemplo, o MEC permite desde alguns anos que nós tenhamos 20% dos cursos de nível superior à distância. E mesmo sem qualquer necessidade de uma portaria específica para isso, toda a instituição já pode ministrar, né? Mas mais do que o MEC aquecer isso, permitir isso, nós já temos uma educação digital muito mais informal, né? Hoje em dia o professor que ele não sabe usar os recursos digitais mesmo de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, ele já é um cara que ele não vai ter ele já vai ser um profissional que ele não vai ser valorizado pelos alunos, porque aquela realidade é a realidade dos alunos.
Eu lembro muito bem que Aristóteles, salvo engano, em Ética Nicômaco, ele falava que tudo chega à nossa cabeça por um dos 5 sentidos. Então é realmente a hora da gente exercer e se apoderar das ferramentas para que a gente possa usar de todos os sentidos possíveis para a gente conseguir levar o conhecimento ao aluno, né? A área em que eu trabalho, que é a área de universitária e também de concursos públicos, né? Hoje em dia eu sou professor do Complexo Damásio de Ensino, lá de São Paulo, e eu vou voltar lá, estar ministrando uma aula dia 10 de julho, e essa aula vai ser transmitida para entre 3 a 5 mil alunos, né? Esse conhecimento só é permitido que ele seja realmente o acesso dado de forma democrática por causa dessas ferramentas que hoje em dia existem, né? E eu digo assim, que o conceito de algumas instituições que vedam, como você citou no caso, Olavo, ele é arraigado, ele é anacrônico, ele não serve mais aos dias de hoje, e desde antes essas metodologias de ensino à distância já eram usadas. Certa vez eu vi Padre José Linhares, um líder religioso, falando que aquelas pessoas que faziam um curso à distância iam um título de doutor burrólogo. Já imaginou você participando de um curso totalmente à distância? E muito me deixou pasmo essa expressão dele, porque ele que vem de uma liderança religiosa, ele devia saber que a primeira experiência de ensino à distância formalizada que nós temos estão lá nas cartas de Paulo, né, nas epístolas paulinas. Foi um dos primeiros exemplos que a gente tinha aí de educação à distância. Então você fechar os olhos ou dizer que a educação à distância não vai servir à formação de qualidade da pessoa, eu acho que seria uma expressão, um conceito muito restrito e muito atrasado, anacrônico mesmo. Padre Zé Linhares, qual a importância de inserir as tecnologias digitais como recurso da educação? Eu penso que a grande vantagem é você ter a possibilidade de ter um horizonte que eu chamaria, o alemão chama de Weltanschauung, a cosmovisão. Você ter uma visão ampla de toda a realidade, seja ela mesmo, digamos, confinada à sua o seu habitat natural, mas aí você poderá ter um contato universal com todas as realidades do mundo. Vamos dar um exemplo assim, só para o nosso teleouvinte nos entender. Na hora que, por exemplo, acontece lá no interior da Índia, da China, algo extraordinário, eu estou participando aqui. Eu estou sendo um copartícipe de toda aquela realidade. Então, aquilo que o Tiago diz, o meu colega, talvez ele tenha exagerado, porque também, Tiago, existe, e o Herbert pode colocar essa realidade, tem cursos à distância que são fajutas, não são cursos bem feitos. Eu conheço cursos à distância em que não é o curso à distância em si que seja defeituoso, é a maneira como ele é feito. Então, eu diria que o menino dentro da escola, e aqui eu diria, colocando um pouco o que o Tiago colocou, o nosso professor, ainda ele resiste um pouco a manusear, eu chamaria, os instrumentos tecnológicos que estão às vezes à disposição dele. Aí eu faria 2 distinções. O nosso professor ainda é um pouco mal pago. Ele não tem condições de fazer a compra, por exemplo, de um computador. Lá na minha terra, em Sobral, o prefeito, ele financia para os professores os tablets. O professor não tem condições de comprar um tablet, então ele financia. O professor paga 24 meses, 40 meses. Então, isso eu acho que se cada prefeito fizesse isso, nós teríamos uma universalização deste conhecimento. E a meritocracia, você acha muito importante? A meritocracia, eu vou lhe dar um exemplo bem objetivo. Nós começamos, eu vou dar um exemplo da minha terra, porque eu acompanho formalmente e minha terra tem tido um êxito muito grande. Ou talvez o Herbert deve saber. Nós estamos hoje, como é que nós começamos? Nós criamos um piso salarial de R$ 2.200 para o professor. E se a classe dele, porque de 6 em 6 meses, nós fazemos uma avaliação da escola, do professor e do aluno. Se aquela classe alcançou um patamar superior ao nosso desejado,
então aquele professor tem um plus ao seu salário. Então, aí é que vem a meritocracia. E isso fez com que o nosso IDEB seja o mais elevado do Ceará, que nós estamos com 7,8. Estimula, né? Estimula e faz com que o professor e a classe. Interessante, eu tive numa classe, a autoestima dos meninos, ela cresce no momento que a classe dele foi colocado dentro de um ranking, e foi colocado em segundo, terceiro lugar, ele fica estimulado. Verdade. E agora eu converso com Sérgio Oliva. Ô Sérgio, apresenta aí o seu companheiro, o seu músico. Nosso amigo Ferreira Drum, percussionista, que a gente já faz alguns trabalhos há alguns anos já juntos. E é um prazer estar aqui no seu programa. Como surgiu a sua paixão pela música? Faz algum tempo já, da época de 14, 15 anos, quando a gente começou a dar os primeiros acordes no violão, e até hoje a gente abraçou a música porque realmente é o que a gente ama fazer. Como é que você define o atual momento da MPB? A MPB está passando por um momento difícil devido a novos estilos que apareceram, né, na mídia e tudo, mas a MPB ela é centenária, vamos dizer assim, né? Ela passa por crise, mas permanece. Sempre vai ser, né? Sempre. Sempre vai ser MPB. Vamos de música. Então vamos. Sérgio Oliva. Sabes mentir, hoje eu sei que tu sabes sentir. Um falso amor abrigaste em meu coração. Sempre a iludir, tu falavas com tanto ardor dessa paixão que dizias sentir. Mas tudo agora acabou, para mim terminou a ilusão. Hoje esse amor já findou e afinal, para que amar? Sempre a iludir, tu beijavas com afeição. Sempre a iludir, uma falsa emoção. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais de Sérgio Oliva. Obiobaki Menzen Kizá Shalom Jerusalém Sou Azul La relva ralo meu arerê tombara Ali alá logo além lá logo pra cá ninguém faraó. No ver da gente o samba é pedra mole. África bem fica melhor. Amanheceu de um sorriso, vivida como é preciso, contando, cantando, enfim, ouvindo, falando, falo de mim pra você. Alô, olá, se não for já, só longoricuri madurou. O ver da gente, o samba é pedra mole. África bem fica melhor. África bem fica melhor. Óticas Boris, especialista em óculos de grau.
Eita que o São João tá arretado na Óticas Bonis. Vem comprar o seu óculos de grau completo, que esse mês você ainda leva o segundo pela metade do preço. É 50% de desconto no segundo óculos de grau. O convite tá feito pro compadre e pra comadre. Pega o seu par que esse São João na Bonis tá bom demais. Óticas Bonis, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Segundo bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre educação e tecnologia, com os nossos convidados, o presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Padre Zé Linhares, com o professor universitário e especialista em psicanálise, Tiago Luiz Albuquerque, e com o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Herbert Lima Vasconcelos, ele que integra o Instituto UFC Virtual da Universidade Federal e é diretor-geral do Centro de Educação à Distância do Ceará. No quadro musical, estamos com a presença desse grande talento da música, Sérgio Oliva. Que contribuições a tecnologia digital traz para a educação? Eu penso que o Herbert, que tem uma experiência viva, porque ele tem um centro, eu digo a você, Herbert, que eu tive pela primeira vez, o Tiago, que também é de Sobral, eu não conhecia aquele centro. Nunca pensei que Sobral tivesse um centro, eu chamaria de high-tech, né? Alto nível. Você me disse que está mais ou menos com quantos cursos à distância? Bom, vou tentar responder a sua pergunta e a do Olavo e, ao mesmo tempo, resgatar um pouco a discussão do primeiro bloco, né? Acho que esse primeiro ponto que o Padre Zé Linhares colocou sobre a importância da valorização e do reconhecimento do professor na inserção dessas tecnologias, ela passa também, além desse processo de capacitação que eu citei, pelas melhorias salariais, pelos planos de cargos e carreiras. Eu compreendo que há hoje um estímulo e diversas políticas públicas, tanto a nível federal como a nível estadual, que valorizam o papel do professor, e isso acaba incentivando também a inserção dessas novas tecnologias, mas elas são passíveis também, todo esse processo é passível de evolução. E aí, como o Padre Zé Linhares colocou, nós temos duas experiências muito interessantes hoje no estado do Ceará, públicas, que são referências nacionais, né? E aí eu vou pegar um pouco aqui a fala do meu colega Tiago, que é primeiro os cursos à distância. Já que a gente está falando de tecnologias digitais, naturalmente aqui o nosso debate acabou indo para a educação à distância. Então, hoje nós temos modalidades de ensino a nível de graduação, de aperfeiçoamento, de pós-graduação e até em nível de mestrado acadêmico e profissional, onde a educação à distância é a metodologia de ensino utilizada. Nós temos, muito bem lembrado aqui pelo professor Padre Zé Linhares, diversas instituições que não são sérias com a educação à distância, né? Que fazem, às vezes, cursos através da internet, que certificam, mas no estado do Ceará nós temos universidades públicas, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, que tem mais de 6 mil alunos espalhados em 30 polos do interior do Ceará. Esses alunos hoje não precisam se deslocar até a capital, nem aos grandes centros. Eles assistem aulas através da internet e em momentos presenciais em polos de infraestrutura subsidiado pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, e recebem um diploma de graduação, né, um título ou de bacharel, ou de licenciado, ou de especialista, através da educação à distância. E a segunda experiência, né, que aí é a que nós temos hoje em Sobral, nós temos um centro de educação à distância, que é um centro de excelência e referência na América Latina, um equipamento público com mais de 12 mil metros quadrados de área, que consegue, de dentro da sua infraestrutura, transmitir educação, produzir material didático, produzir sistemas e mídias digitais, fazer aulas online, formar professores e capacitar também alunos através da internet. Padre Zé Linhares, qual o maior desafio
para a implementação dessas tecnologias na educação? Olha, nós temos um programa do governo federal que é o Pronatec. O Pronatec, ele Ainda está vivo? está vivo, tá? Ele tá com a vela, ele está com a vela na mão. A crise está A grande. crise está grande. Porque nós tínhamos um projeto ano passado de 3 milhões de inscritos no Pronatec e este ano, 2015, só 1 milhão, né? Quer dizer que caímos bastante, né? São bastante. Mas o Pronatec, ele coloca à disposição, sobretudo, da classe menos favorecida, uma série de instrumentos tecnológicos e, sobretudo, instrumentos digitais que possibilitaria, digamos, o passo qualitativo que aquela classe sofredora, que não tem condições econômicas de alcançar. No entanto, a gente tem de sempre fazer a distinção. O Tiago fez uma distinção, porque tudo não pode ser só bom, tem o ruim também, né? Mas eu tive agora em 2 escolas onde é colocado o Pronatec. O que é que eu descobri? Em primeiro lugar, a autoestima do aluno. E essa autoestima do aluno, ele contagia o seu meio. Eu fui depois visitar uma casa de um dos alunos. Então eu senti a família como que envolvida dentro daquele processo. E aquele menino, nós estamos vivendo um período meio, eu chamaria, conturbado, onde a droga está proliferando, e sobretudo o crack está se tornando um mal nacional, eu chamaria uma epidemia nacional. Então, essa convivência deste menino dentro de um centro tecnológico, como esse aí, e que ao mesmo tempo está dando a ele a possibilidade de ele se profissionalizar e sair daquela escola já com o emprego feito, cria dentro da família, eu chamaria um anteparo, um preventivo, para que aquela criança não queira ingressar naquele convívio que muitas vezes se torna coletivizado dentro dos bairros mais pobres. Então, eu diria que o Pronatec, apesar de ele não estar com tudo aquilo que foi programado, este ano seria 7 milhões de brasileiros que deveriam entrar para o Pronatec. Infelizmente, houve esse corte vertical e horizontal também na educação, foram 9 bilhões e 600 milhões. Isso, então, dificultou muito eu te chamaria dos passos qualitativos que a educação vinha dando. Mas eu acredito que a gente recuperará isso, se Deus quiser, dentro de um espaço bem curto. Se você me permite, Olavo, também, uma complementação, além do Pronatec, eu acho que existem hoje 3 importantes programas federais que tratam um pouco sobre a questão que você falou, sobre o desafio da inserção das tecnologias no país. Um é o programa da Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos de graduação, formação de professores, de pós-graduação, utilizando a educação à distância e, principalmente, montando no país uma rede de universidades públicas que ofertam, por meio da EAD, um curso de graduação gratuito e certificam os alunos, interiorizando o ensino superior no país, porque nós sabemos que esse ensino superior ele está concentrado nos grandes centros, ele está no litoral do Brasil, por todo esse processo histórico de colonização que nós vivemos. O segundo programa é chamado de ProInfo, que é o Programa de Informatização das Escolas Públicas. Esse é um instrumento público muito importante, não só no campo educacional, mas também no campo da inclusão social, porque ele insere dentro das escolas públicas brasileiras laboratórios de informática, acesso à internet, etc. E por último, um programa mais recente também do governo federal, que são os pactos. Nós temos hoje o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, onde o governo capacita professores para alfabetizar e melhorar o trabalho de alfabetização com as crianças, também tratando sobre questões tecnológicas, sobre a língua portuguesa, a matemática. E o segundo, que é o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Então, nós temos hoje no Ceará mais de 15 mil professores em todas as 765 unidades escolares que fazem um curso de capacitação, que estudam temáticas voltadas para o ensino médio, as componentes curriculares
E tudo isso mediado com encontros presenciais, com encontros formativos dentro da escola, mas também através de um ambiente virtual, através de videoaulas que estão disponíveis na internet. Então, esses são exemplos muito claros, né, e edificados de políticas públicas e programas que mostram as potencialidades que essas tecnologias têm para a educação. Inclusive, é um caminho para a inclusão digital, tanto do aluno como do professor. Viu, Olavo, o Tiago apontou algo que eu acho muito relevante. É a interiorização e a democratização. O ensino digital, a tecnologia, realmente democratiza. Porque outrora, vamos pensar um pouco, você se recorda do seu primeiro celular? Daquele tijolo desse tamanho que você quase não podia levar? Eu me recordo que era um verdadeiro sacrifício andar com o celular, né? É verdade. E hoje o celular é um computador que você tem na mão, né? Então, o que nós temos é que hoje, você viu que no Ceará, no Brasil inteiro, nós estamos pessoas lá que têm 2, 3 celulares. E o celular hoje tornou-se democratizado. E tornou-se acessível à classe, digamos, mais pobre. Que eu acho que essa democratização do ensino, a inserção do digital, essa escola à distância, essa participação, eu acho que isso que é fundamental para nós alavancarmos o nosso desenvolvimento. Porque muitas vezes o aluno só tem acesso à internet, computador, tablets na escola, né? E em casa ele não tem. Na minha opinião, neste momento a escola se torna o mais importante espaço para, o padre falou agora, desse momento, essa palavra, democratização do acesso às tecnologias digitais, não é isso, padre? Certo, isso é que eu acho que é fundamental para um país de dimensão continental como o nosso e com as diferenças que eu chamaria de classes sociais, né? Infelizmente, nós ainda temos uma grande massa de pessoas que não têm acesso, por exemplo, à informatização do que nós chamamos o EJA, né? O adulto que não foi alfabetizado em tempo hábil e que não teve acesso, digamos, aos currículos normais, ele pode ter acesso ao ensino superior através desse programa. Então, esses programas, aos poucos, nós não vamos dizer que eles estão, todos eles, funcionando normalmente, mas eu estava escutando a Mary Jane, que veio agora de Ontário, e eu achei muito interessante ela frisar que tudo tem um começo. Ela não começou colocando, como ela disse, que hoje são 85% dos meninos que saem do ensino médio e ingressam naturalmente dentro das universidades, das faculdades, mas ela disse que no começo eram 10%, hoje são 85%. E eu acredito que nós vamos ter, com esta democratização, o ingresso dentro da faculdade e da formação, porque o problema não é só entrar dentro da faculdade, porque existe faculdade e faculdade. Eu faço essa distinção porque eu fui professor de faculdade durante 30 e tantos anos. E eu senti que lá no final, quando eu estava já quase próximo à minha aposentadoria, é que o nível dos alunos estava caindo. Quer dizer que ele era um menino, logo eu dava aula no expediente noturno, e eles diziam que não tinham tempo de estudar. Porque não é só o professor que ensina, o professor também aprende. Ele está ali para aprender. E quando eu exigia dele, por exemplo, que um texto tal, eu sou colega do Tiago, eu sou psicanalista também, viu, Tiago? A minha formação foi toda na Alemanha. E eu fiz mestrado e doutorado também na Alemanha. Você sabe disso porque o seu pai deve se lembrar de mim. Com certeza. Durante o período que estive lá. E, por sinal, eu tive pessoas de sua família que foram meus clientes, né? Então, o que ocorre é que eu percebi que muitas vezes o menino vinha. Eu tive um exemplo que é interessante para vocês dois e para o Olavo, uma menina de Camusim. Eu me recordo desse fato. Acontece que eu estava começando a aula
eu estava dando psicologia de adolescência, psicologia evolutiva. Aí a menina tem uma síncope, né? E eu então fiquei apreensivo e tal, me aproximei, peguei no pulso dela e tal. Eu disse, me dá ali um Guaraná Del Rio, né? Esse é só Aí Bralense. dei, é do bom. deu o Guaraná Del Rio. Quando ela acabou de tomar o Guaraná Del Rio, ela voltou, né? Aí eu disse, chamei depois em particular, disse, meu filho, o que é que houve? Eu sou de Camusim, eu trabalho numa loja, eu saio de lá às 3 horas, chego aqui 6 horas, e eu nem almocei e nem jantei. Então era uma hipoglicemia que ela tinha, né? Então são realidades que a gente tem de olhar dentro das nossas universidades, sobretudo as universidades públicas. Naquela época, e a UVA ainda continua sendo, e eu tive o privilégio de olhar 2 aspectos, o da educação e da saúde. O da saúde, que eu dirigi a Santa Casa durante 32 anos, eu via que as pessoas muitas vezes chegavam com sintomas que não eram doenças, eram anemias, que podiam ser tratadas perfeitamente em casa. Quando eu fui fazer uma visita ao Canadá, eu fui a convite do governo canadense, então eu aprendi algo que eu apliquei na Santa Casa. É o que ele chama de infosaúde. Era a informação, alguém está doente, telefona e nós temos um tipo de anamnese que a gente faz do pedido da pessoa. Eu estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça você tem frequentemente ou teve só a primeira vez? O que é que você tomou? Eu tomei tal remédio. Passou? Então repita. E a pessoa não ia para digamos, o centro de saúde, nem chamava o Sandu, nada. Então, eu criei 6 enfermeiras competentes que faziam a primeira abordagem. E agora eu converso com o Sérgio Oliva. Qual a importância da internet, Sérgio, para o artista? Olha, como falando popularmente, é a mão na roda, né? Porque a gente, através da internet, tem a possibilidade de a gente divulgar o nosso trabalho, não só de trabalho que a gente faz na noite, mas também os trabalhos autorais, né? Divulgando disco, shows, convidando os amigos. E, para mim, o Facebook é uma ferramenta muito importante. Vamos de música. Vamos, então. A esquina do lugar, de Brasília a Xangri-Lá, em qualquer distância, do horizonte singular. Não demora agora, que o dia foi embora, tudo vira espera, se procura em mim. Respostas que nem sei dizer, mentiras que nem sei contar. Quem sabe a noite possa esconder pensamentos e sombras que vão ficar. Que vão ficar. Reflete o bem-querer pelo espaço infinito, deixa o coração pulsar, vem cuidar de mim, que o teu tempo mude, muito mais que tudo, esse medo absurdo que sufoca em mim. Respostas que nem sei dizer, mentiras que nem sei contar. Quem sabe a noite possa esconder pensamentos e sombras que vão ficar. Que vão ficar.
Mente e Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Eita que o São João tá arretado na Óticas Boris. Vem comprar o seu óculos de grau completo, que esse mês você ainda leva o segundo pela metade do preço. É 50% de desconto no segundo óculos de grau. O convite tá feito pro compadre e pra comadre. Pega o seu pack e esse São João na Boris tá bom demais. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Último bloco 30 Ideias, hoje falando sobre educação e tecnologia, como elas estão sendo incorporadas ao dia a dia dos estudantes. Qual a importância das mídias sociais nesse processo, doutor Tiago? Olá, eu acredito que as mídias sociais são de extrema importância nesse momento que nós vemos da educação, né? Tanto porque elas precisam, os educadores eles precisam estar dentro do contexto do aluno, né? Eles precisam saber como abordar o aluno, né? Por exemplo, eu tenho até uma história que eu não sei se chega a ser uma mentira pedagógica, mas há 2 anos atrás tinha uma professora dando uma aula no interior do estado de pós-graduação. Aí tinha um aluno muito empolgado, gostando da aula dela, e disse assim: professora, vamos bater um selfie? Ela: não, vou comer no hotel mesmo, né? Achou que o selfie era um self-service que ela estava convidando, né? Mas tanto porque ele precisa contextualizar, né? Se ele não tiver dentro da realidade do aluno, ele não vai conseguir se fazer entender pelo aluno, como pela a mudança do tipo de profissional de educação que a gente vai ter, né? Antigamente sempre foi preciso inovar e ter novos conhecimentos, mas o que você aprendia e passava para o aluno, ele podia, as mudanças só iam ser aplicadas 30 anos depois. Então aquilo que você aprendia servia para a sua vida laboral. Hoje em dia não, ela é muito mais rápida. Eu lembro que uma professora estava dando uma determinada disciplina e eu, como especialista em direito previdenciário, sou a experiência, a prova viva disso, né? Eu digo que eu não tenho, todo mundo tem um WhatsApp, eu tenho o PrevZap, né? Que é o WhatsApp do direito previdenciário. E o tempo todo eu estou mandando vídeo comunicando com os alunos. E foi editada uma lei agora recentemente, a 13134, aí a professora falou: não, porque a lei que está vigente é a 7998, não, porque o professor Tiago já mandou um vídeo dizendo que a outra tinha mudado. Então as mídias elas servem para essa comunicação, essa extensão da comunicação. Deixar a educação contida dentro dos 4 cantos da parede da sala de aula é anacrônico, é impossível com o que se faça hoje em dia, né? Então as mídias servem muito a educação para ajudar no processo de velocidade, né? Se você me permite, Olavo, e o Tiago também, só para fazer um complemento, eu acho que tem um ponto muito interessante aí que o Tiago colocou, que nos incita a fazer uma reflexão, né? Existem sim nas redes sociais, na internet, uma disseminação e uma grande abundância sobre a informação. A partir do momento em que nós trabalhamos com essa informação sobre uma perspectiva do ensino e aprendizagem, nós transformamos essa informação em conhecimento. Quer dizer, esse processamento, o feedback do professor, a forma como o conteúdo está sendo abordado. Então, as tecnologias, elas existem, os aparatos tecnológicos, os artefatos, o computador, o software educativo, mas a metodologia, ela prevalece. Um bom professor, com um bom plano de aula, bem capacitado, com esses aparatos tecnológicos, munido de uma boa tecnologia, ele pode sim melhorar a qualidade da sua aula, interagir com os alunos no WhatsApp, numa rede social, num site educacional, num portal educacional. E a gente tem visto experiências muito interessantes, né? Lá no Instituto UFC Virtual, nós temos hoje um curso de graduação na universidade pública, onde nós formamos bacharéis em sistemas e mídias digitais. Foi o 100º curso criado pela Universidade Federal há alguns anos atrás. Esses profissionais eles vão trabalhar na área de desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de mídias e comunicação no meio digital e também no desenvolvimento de artefatos e tecnologias digitais. E essas tecnologias podem ser softwares educativos, podem ser ambientes virtuais, objetos de aprendizagem. E aí eu tenho que ter
o conhecimento técnico, tecnológico, da linguagem de programação, da criação desses artefatos tecnológicos no computador, mas eu também tenho que ter o know-how pedagógico. Então eu tenho que dialogar com o professor, eu tenho que sentar com um especialista de educação, porque quando eu vou criar uma tecnologia, eu tenho que conciliar esse conhecimento técnico com a necessidade prática do professor em sala de aula. A educação. Olá, você me permite eu fazer uma observação aqui ao Herbert? Eu penso que nós deveríamos estar preocupados em fazer com que o professor tivesse uma linguagem que hoje o menino tem, que o aluno tem. Muitas vezes a linguagem do aluno é diferente da linguagem do professor. Então, a comunicação não se estabelece. Quando o Tiago falou que saiu a lei fulano tal, aí colocou, dentro da sua aula, você pode fazer com que a aula, dentro daquele quadrado onde se encontra, ela saia daquelas fronteiras e o aluno pode estar em constante contato com o seu professor. E se ele é professor realmente e entende a linguagem do aluno, ele vai pegar o WhatsApp, ele vai pegar o Facebook, o professor pode dizer para ele, olha, saiu o artigo, pega o seu Google e repare tal tema. Então, isso tudo facilita demais. A tecnologia cria, assim, eu chamaria, um grande horizonte para o conhecimento. Isso que você disse é fundamental. E essa comunicação à distância, e não ficar, a palavra correta, no anacrônico da sala de aula, mas a pedagogia é sempre fundamental. Porque sem método não há aprendizagem. A educação formal está em crise, doutor? Eu acredito que não. Eu acredito que nós estamos caminhando para uma convergência educacional. O ensino presencial, né? A sala de aula, o professor, a educação formal, ela tem a sua importância, ela está consolidada e ela vai se consolidar de maneira permanente na história educacional do mundo. Agora, nós temos hoje novos recursos. Nós tínhamos o pincel, o giz, o quadro. Hoje nós temos o computador, então nós saímos do velho PC, do papel e da caneta, e estamos hoje no novo PC, no personal computer, né, no computador pessoal. E esses aparatos, essas ferramentas, ao contrário do que os tecnicistas acreditavam, eles vão se unir, eles vão se convergir. O professor ele pode muito bem, e eu defendo a importância do livro didático, do material impresso, mas ele pode complementar as suas estratégias, complementar as suas ferramentas através das redes sociais, através de um vídeo. Você pode dar uma aula de história, por exemplo, colocando um trecho da história da Segunda Guerra Mundial e fazer essa exibição em sala de aula usando um vídeo no YouTube. Lá no Centro de Educação à Distância, na cidade de Sobral, a gente tem formado e feito a capacitação de professores em áreas como informática educativa, educomunicação, design de interfaces gráficas para construção de objetos educacionais, diversas áreas novas que estão convergindo com áreas tradicionais e que são ferramentas fundamentais para a educação. Nós temos hoje no mundo o que nós chamamos de blended learning, ou seja, é a aprendizagem mista. Eu vou conciliar momentos presenciais em sala de aula com os meus alunos, mas eu também vou disponibilizar materiais através da internet, videoaulas, slides da minha aula através de um ambiente virtual e posso me comunicar, seja no celular, seja numa rede social, com os meus alunos, além do tempo físico da sala de aula. Eu acredito até, Olavo, se você me permite, né, complementando o que o professor Herbert está falando, né, que até existem algumas pessoas que perguntam se existe um antagonismo entre a educação formal e a educação digital. Eu, particularmente, sou partidário da ideia do professor Herbert, que eu acho que, na verdade, nós estamos para um momento de convergência, né? Na verdade, elas não são antagônicas, mas muito mais elas tendem a se integrar e uma servir a outra, né? Eu acho realmente que a metodologia é extremamente importante, é necessário ter um método de ensino, mas eu acho que as mídias sociais, elas servem à complementação, né? Elas nunca vão substituir o método de ensino, assim como, por exemplo, a educação à distância nunca vai substituir totalmente a educação presencial, né? Eu lembro até que em 2012 nós vivemos um momento de crise nos cursos jurídicos, porque o ensino à distância era tão barato que as pessoas deixaram de ir para os cursos presenciais.
e foram ficar só nos cursos à distância. Só que quando chegou mais ou menos novembro, o número de alunos voltou a crescer. E nós percebemos que é uma questão de marketing e de público, né? Tem determinado público para uma coisa, tem determinado público para outra coisa. Tem alunos que precisam estar envoltos naquele ambiente acadêmico, envoltos com pessoas com o mesmo sentimento e desejo de aprendizagem para conseguir se concentrar e estar inserido naquele contexto lá. E tem outros que não, que realmente conseguem se concentrar mais em casa, enfim. Mas eu acho que a educação formal ela vai se integrar com a educação digital, né? E eu acho que a educação, por exemplo, presencial, essa que é mais tradicional, nunca vai ser suplantada inteiramente pela educação à distância ou aos outros recursos, né, à distância. Assim como também um livro nunca vai ser totalmente substituído pelo tablet. Eu acho que ele vai ser uma forma de arte, como, por exemplo, a fotografia não substituiu totalmente a pintura. Papo gostoso, mas o tempo acabou. Acabou. Padre Zé Linhares, sua mensagem para todo o estado do Ceará. Minha mensagem seria que nós investíssemos o que pudéssemos em educação e, sobretudo, nessa parte aproveitando a tecnologia presente, já existente, porque a tecnologia ela é dinâmica. Hoje nós temos o tablet, eu não sei o que é que teremos daqui a 2 anos, o que é que vem substituindo. Então, se os governos tivessem a convicção de que todo o recurso que ele colocar em educação, ele está colocando em investimento, em economia, em progresso para o próprio Estado, a própria cidade dele, o próprio país. Doutor Herbert Lima. Bom, a minha mensagem eu acho que complementa um pouco o raciocínio do Padre Zé Linhares. Eu acho que cabe a nós, como gestores públicos, como professores, como servidores públicos, nesse campo da educação e da tecnologia, servir aos professores, promover capacitações, atender a capacitação tecnológica também dos estudantes, né? Acho que é da fundamental importância que os gestores públicos, que os estados, que o governo federal se sensibilize cada vez mais sobre essa temática da educação, seja no campo da valorização profissional, no campo do plano de cargos e carreiras, no próprio campo salarial e colocar à disposição, Olavo, tanto a Universidade Federal do Ceará, através do Instituto UFC Virtual, como a Secretaria de Educação, através do Centro de Educação à Distância, que são entes públicos. Nós oferecemos rotineiramente cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação, na valorização, na capacitação dos professores, na capacitação tecnológica dos alunos, nessa área que eu citei, na área de programação, de robótica, de desenvolvimento de softwares, e a gente está à disposição, de braços abertos, para atender e para receber a todos os estudantes e a todos os professores da educação pública do estado do Ceará. Doutor Tiago. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar com você, Olavo, e com os amigos Padre Zé Linhares e Herbert Lima. E, na verdade, minha mensagem é uma exortação e uma advertência, né? Nós tínhamos uma estrutura de mercado de trabalho que ela era piramidal. Nós tínhamos uma base de trabalhadores braçais muito grande, trabalhadores técnicos de nível médio um pouco menor, mas ainda lá compondo essa parte da metade da pirâmide, e embaixo pessoas altamente especializadas. A tese agora é de que nós vamos ter uma estrutura de mercado de trabalho mais de uma forma de uma ampulheta, porque os trabalhos de nível médio ou técnico, eles vão ser substituídos pela automação. Por exemplo, uma realidade muito provável no futuro é o carro autodirigível, então eu não vou precisar de um motorista para isso. Ou então eu não vou precisar corrigir minhas próprias provas da faculdade, eu vou ter ferramentas de Big Data que vão fazer isso para mim. Então a ideia é que nós vamos ter uma base muito forte de trabalhadores braçais, e o meio, que seria de nível médio, ele vai cada vez diminuir mais, mas os trabalhadores altamente especializados vão ser uma demanda devido a essas mudanças, a essa era digital que nós estamos vivendo. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos pelos esclarecimentos e informações. Presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Padre José Linhares, professor Tiago Luiz Albuquerque e o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Herbert Lima Vasconcelos. Obrigado também a você, Sérgio Oliva. Deixe os seus contatos para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho. Aproveitando, agradecendo antecipadamente a oportunidade de estar aqui com vocês. E é só ligar 9916-1575 ou 8701-9667. A gente vai fazer o show com o maior prazer. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus permitir.
E não esqueça, gosta de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe! Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página do Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com Sérgio Oliva. É com você. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançado é mais poeira, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.